Existe algo perturbador quando esperamos uma reação e não a recebemos. O silêncio, nesse contexto, age como um espelho que devolve a insegurança para quem causou a dor. Ao invés de implorar por respostas, a ausência de palavras se torna uma mensagem muito mais poderosa do que qualquer justificativa. Essa pausa inesperada cria um espaço de dúvida, desconforto, inevitavelmente, arrependimento. Na filosofia estoica, aprender a não se abalar diante de provocações é um exercício de disciplina. O domínio do impulso de responder mostra a grandeza, e quem antes esperava lágrimas ou desespero se depara com algo muito mais impactante: a calma inabalável. Quando não há retorno imediato, o outro é forçado a lidar com a própria consciência, sentindo o peso do vazio que deixou. Quando alguém se distancia esperando causar sofrimento, não imagina que a estratégia pode se voltar contra si. O afastamento proposital, quando enfrentado com serenidade, devolve o peso da escolha para quem se retirou. O silêncio atua como uma lembrança constante, mostrando que a ausência foi notada, mas não lamentada com desespero. Esse efeito psicológico é profundo. A mente de quem abandonou começa a revisitar memórias, a imaginar cenários, a criar hipóteses. Será que fiz a escolha certa? Será que perdi mais do que ganhei? O silêncio não responde, mas questiona. E nessa falta de respostas, a insegurança se multiplica, corroendo lentamente a certeza que existia no início. Se você está gostando desse conteúdo e quer descobrir até o final como a filosofia estoica pode virar o jogo em qualquer situação, não saia daí. Aproveita e já se inscreve no canal. Deixa o seu gostei para fortalecer e comenta aqui embaixo a palavra força, para eu saber que você está comigo até aqui. Em momento de rejeição, a tendência natural é agir no calor da emoção, buscar explicações, exigir atenção. Porém, a calma se torna um gesto revolucionário. É nessa tranquilidade que reside a força que mais surpreende, porque rompe expectativas. O estoicismo ensina que não controlamos os atos alheios, mas temos total poder sobre nossas reações. Responder com serenidade demonstra autocontrole e maturidade. Quem se afastou, ao ver essa postura, percebe que sua ausência não quebrou o equilíbrio do outro. A dor que esperava infligir se transforma em frustração, porque não encontra terreno fértil para florescer. A calma é, portanto, uma resposta silenciosa que ecoa mais alto do que gritos ou súplicas. Cada ausência de palavra é um enigma. O silêncio não apenas impede discussões desnecessárias, mas também planta sementes de dúvida na mente de quem esperava reações. Essa ausência estratégica faz com que o outro questione sua importância, seu valor e até mesmo sua decisão de ter se afastado. Enquanto o silêncio permanece, cresce a inquietação. A imaginação do outro cria histórias, supõe cenários, sente falta do que antes era certo. O arrependimento começa justamente nesse vazio, quando se percebe que a atenção que parecia garantida deixou de existir. Assim, o silêncio, longe de ser fraqueza, torna-se a arma invisível mais poderosa para desestabilizar e provocar o retorno de quem partiu. Poucas coisas incomodam tanto quanto ver alguém reagir com total indiferença diante de uma tentativa de ferir. Quem se afasta espera lágrimas, desespero, buscas incessantes por respostas. Mas quando encontra um rosto tranquilo, um coração sereno e nenhuma demonstração de aflição, o impacto é devastador. Essa postura não apenas surpreende, mas desmonta qualquer intenção inicial de causar dor. A filosofia estoica nos ensina que a vida não deve ser conduzida pela aprovação ou rejeição dos outros. Ao não demonstrar sofrimento, a mensagem transmitida é clara. A felicidade não depende de uma única pessoa. Esse equilíbrio desconcerta quem acreditava ser indispensável, porque mostra que a base do bem-estar está firmada em algo muito mais profundo. Indiferença não é falta de sentimento, mas sim o domínio de não permitir que o outro manipule as emoções. Quando usada de maneira sábia, a frieza se torna uma arma sutil que provoca mais reflexões do que confrontos diretos. É como um espelho que devolve a cada gesto de afastamento uma imagem inesperada, alguém inatingível. Essa estratégia tem raízes no autocontrole. Não reagir de imediato, não implorar atenção, não expor fragilidade. Tudo isso cria uma atmosfera de poder silencioso. A frieza controlada desperta questionamento em quem esperava controle total sobre a situação. O outro, sem perceber,
se vê na posição de quem precisa correr atrás para recuperar a influência perdida. O afastamento muitas vezes é um jogo psicológico. A pessoa acredita que ao sumir ou se distanciar, a outra irá implorar por atenção. Essa expectativa nasce do ego. Sentir-se desejado, importante e insubstituível. Porém, quando não há a reação esperada, o jogo se inverte. Quem antes acreditava estar no controle passa a se sentir descartado. A ausência de reação é uma quebra de roteiro. Aquele que se retirou se depara com uma narrativa diferente, onde não é o protagonista absoluto. Essa inversão de papéis cria frustração, porque destrói a ilusão de superioridade. Em vez de sentir poder, o outro se vê diante de um vazio que mina sua confiança. A indiferença verdadeira não é forçada nem teatral, mas nasce de uma serenidade interna. Quando alguém percebe que a rejeição não abalou o equilíbrio emocional do outro, o choque é imediato. Essa calma inesperada gera uma mistura de surpresa e desconforto, porque revela uma força invisível que não pode ser controlada. Serenidade, nesse contexto, é o que mais desestabiliza. Ela mostra que não há desespero, não há perda de rumo, não há dependência. Pelo contrário, existe firmeza e confiança, elementos que fazem o outro repensar cada passo. A indiferença, portanto, não é a ausência de emoção, mas sim a prova mais sólida de que o verdadeiro poder está em não se deixar abalar. O primeiro instinto após uma rejeição costuma ser explosivo. Mensagens enviadas no calor do momento, tentativas desesperadas de explicação, ou até lágrimas que escapam sem pedir permissão. Porém, a verdadeira força está justamente em não se entregar ao impulso. O domínio das emoções, segundo os estoicos, é o que separa os fortes dos frágeis. A dor existe, mas não governa. Essa disciplina não significa negar sentimentos, mas administrá-los. Em vez de se tornar refém do que o outro fez, a pessoa escolhe se manter firme. Essa atitude demonstra não apenas maturidade, mas também controle total sobre si. Quando o sofrimento não transborda em atitudes precipitadas, a imagem transmitida é de grandeza, e quem se afastou passa a perceber que não conseguiu dominar o coração que tentou ferir. A filosofia estoica ensina que devemos agir pela razão, não pelo instinto. O impulso grita: responda agora, não deixe passar. Mas a razão, quando ouvida, recomenda o silêncio e a ponderação. Ao separar essas duas forças, o indivíduo conquista um espaço seguro, onde não é manipulado por suas próprias reações. Esse processo transforma a narrativa. Em vez de ser guiado pelo calor do momento, cada passo passa a ser estratégico. O outro, que aguardava explosões, encontra equilíbrio. E esse contraste é desconcertante, porque demonstra uma superioridade emocional que não se pode controlar de fora. Quem domina o impulso demonstra uma liberdade rara, a de não ser escravo das próprias emoções. Não implorar é mais do que orgulho, é sabedoria. Quando alguém súplica por atenção, perde o respeito que possuía. A firmeza, ao contrário, preserva a dignidade e aumenta o valor diante dos olhos alheios. O controle emocional permite exatamente isso: enfrentar a rejeição, sem baixar a cabeça. Essa postura transmite um recado claro: posso sentir dor, mas não dependo de você para continuar. Ao perceber isso, quem se afastou sente o impacto da perda de controle. Não é mais o centro da história, não é mais indispensável. A firmeza devolve a autoridade para quem foi deixado de lado, tornando impossível ignorar sua força. Controlar a emoção não é a ausência de sentimento, mas sim prova de domínio interior. Mostrar que a tristeza não derrubou, que a raiva não explodiu e que a carência não venceu, é uma mensagem de poder. Essa contenção cria um efeito contrário. Em vez de parecer fraco, o indivíduo se torna impenetrável. Para quem observa de fora, esse controle se transforma em um mistério perturbador. A pergunta que surge é inevitável: como ele consegue não se abalar? Esse questionamento gera inquietação, porque mostra uma força rara. O arrependimento começa a nascer exatamente nesse ponto, quando o outro percebe que perdeu alguém que não se deixou quebrar. Existe um equilíbrio delicado entre estar presente e ser dependente. Muitas vezes, quem foi rejeitado acredita que precisa desaparecer por completo, ao contrário, se mostrar constantemente para ser notado. A filosofia estoica ensina que nem um extremo, nem outro, traz resultados verdadeiros. O segredo está em permanecer,
visível sem implorar. Essa postura comunica autoconfiança. Estar disponível significa não se esconder, não agir como se tivesse sido destruído, mas também não perseguir ou invadir. É mostrar que a vida segue normalmente, que o círculo social continua ativo e que o brilho pessoal permanece intacto. Essa forma de presença cria curiosidade, porque revela que não houve queda, nem submissão. A dependência enfraquece, mas a demonstração natural de valor fortalece. Quando alguém constrói sua rotina, investe em si mesmo e compartilha suas conquistas sem direcioná-las a ninguém específico, desperta interesse espontâneo. O valor é percebido porque se apresenta de forma autêntica, sem a necessidade de mendigar reconhecimento. Na prática, isso significa cultivar talentos, expandir horizontes e evidenciar progresso. Quem observa à distância nota que a vida do outro floresce, mesmo após a rejeição. Essa constatação gera desconforto em quem se afastou, pois revela que sua ausência não representou ruína alguma. Mostrar valor sem pedir nada é uma das formas mais sutis de vingança silenciosa. Muitos confundem presença com insistência. Estar presente é continuar vivendo de forma natural, mantendo dignidade e equilíbrio. Submissão, ao contrário, é buscar de forma desesperada a aprovação de quem partiu. Essa diferença é fundamental, porque um atrai respeito, o outro gera desprezo. O estoicismo reforça que a vida deve se basear em virtude, e não em paixões descontroladas. Permanecer firme no próprio caminho, mesmo diante da ausência de alguém, prova que não existe dependência. Essa postura inevitavelmente chama a atenção, porque demonstra força silenciosa. A submissão desaparece quando a prioridade passa a ser o crescimento interior. A autonomia é irresistível. Quem demonstra que não precisa do outro para seguir em frente conquista um respeito que nenhuma súplica seria capaz de gerar. A independência emocional, quando praticada com naturalidade, desarma qualquer tentativa de manipulação. O respeito nasce porque a autonomia inspira. Em vez de parecer frágil, a pessoa se mostra completa, dona de si e de seu destino. Esse contraste é perturbador para quem acreditava que sua ausência seria devastadora. No fundo, é justamente a autonomia que provoca arrependimento, o reconhecimento tardio de que perdeu alguém que nunca foi dependente. Às vezes, nada é mais impactante do que sumir. A ausência, quando bem conduzida, carrega um peso que palavras jamais alcançam. Quem se afasta esperando choros e implorações se depara com um silêncio prolongado e perturbador. Esse desaparecimento estratégico é capaz de deixar marcas mais profundas do que qualquer discussão. A filosofia estoica ensina que não é necessário reagir a tudo. Retirar-se pode ser a resposta mais poderosa, porque deixa o outro sozinho com seus próprios pensamentos. É nesse vazio que surgem as dúvidas, os arrependimentos e as lembranças que antes eram ignoradas. O silêncio prolongado fala mais alto do que qualquer discurso. A ausência abre um espaço que incomoda. Quem antes tinha atenção garantida percebe que agora existe um vazio. Esse espaço cria desconforto porque revela a falta de algo que parecia certo. Quanto maior o silêncio, mais forte é a sensação de perda. Na prática, a ausência funciona como um espelho invertido. Em vez de refletir presença, mostra a falta. Isso força o outro a revisitar a memória, se confrontar a realidade de que nada é eterno. O arrependimento nasce quando se percebe que a atenção que antes estava sempre disponível já não existe mais. O vazio não é apenas ausência física, mas também emocional. Não responder, não insistir, não aparecer de forma constante é, por si só, uma mensagem carregada de significado. O silêncio diz: não dependo de você, minha vida segue. Essa mensagem é impossível de ignorar. O efeito psicológico é poderoso. O vazio deixa espaço para que a mente do outro preencha com incertezas, criando narrativas próprias. A imaginação amplifica o impacto da ausência, fazendo o arrependimento crescer a cada dia. Esse processo mostra que o silêncio é uma estratégia ativa, e não passividade. Quanto mais longa a ausência, maior é a chance de provocar um reencontro. A mente humana tem dificuldade em lidar com vazios não resolvidos. Aquilo que foi deixado de lado, mas não reagiu de forma desesperada, volta à memória com força redobrada. É como uma ferida que nunca cicatriza por completo. Esse reencontro pode não ser físico imediato, mas se manifesta no pensamento,
nas lembranças e até na curiosidade de saber como o outro está. O afastamento cria uma tensão que, cedo ou tarde, exige resposta. Quando o silêncio permanece firme, quem partiu sente a necessidade de se aproximar, mesmo que seja apenas para aliviar a inquietação. Nada causa mais impacto em quem nos deixou do que perceber que seguimos em frente sem olhar para trás. O orgulho de manter o próprio caminho, sem recuar para implorar por atenção, transmite uma mensagem poderosa. A vida não parou. Essa atitude surpreende, porque inverte a expectativa de fragilidade. Na filosofia estoica, a verdadeira vitória está em não ser escravo do passado. Não retroceder significa escolher a própria dignidade, mesmo diante da dor. Ao manter o rumo, o indivíduo prova que não precisa da validação de quem o rejeitou. Esse gesto de firmeza desarma qualquer tentativa de controle. O segredo para não retroceder está em construir uma rotina sólida, repleta de atividades significativas. Cada novo hábito, cada conquista, cada passo dado reforça a ideia de que a vida segue em crescimento. Essa construção é silenciosa, mas visível, e inevitavelmente desperta atenção. Ao reorganizar a vida com propósito, a pessoa mostra que a ausência não gerou paralisia. A nova rotina se torna símbolo de superação, e quem observa percebe que a escolha de se afastar não causou destruição, mas evolução. Essa constatação é perturbadora, porque gera arrependimento e desconforto em quem esperava fragilidade. Seguir em frente é a prova mais clara de resiliência. Mostrar novos caminhos, compartilhar conquistas e viver plenamente transmite uma imagem de força incontestável. O outro percebe que não deixou ruínas, mas apenas abriu espaço para um renascimento. Essa demonstração não precisa ser forçada. Cada detalhe, um sorriso sincero, um novo projeto, uma conquista pessoal, é suficiente para revelar que a vida continua. Essa naturalidade é o que mais incomoda quem partiu, porque mostra que sua ausência não foi determinante. O arrependimento cresce quando se percebe que não foi indispensável. O orgulho saudável não afasta, mas atrai. Quando alguém vê que a pessoa rejeitada seguiu em frente sem desespero, sente uma mistura de curiosidade e arrependimento. O orgulho de continuar forte se transforma em magnetismo, porque transmite independência e autossuficiência. Esse magnetismo não nasce do desejo de vingança, mas do simples fato de que quem caminha de cabeça erguida inspira. O orgulho silencioso, baseado em ações e não em palavras, desarma qualquer argumento contrário. É nesse ponto que o arrependimento se torna inevitável. O reconhecimento de que deixou escapar alguém que nunca precisou rastejar. Poucas coisas são tão perturbadoras quanto não conseguir decifrar alguém. O silêncio, aliado a uma postura firme, gera um mistério que consome quem tentou se afastar. Cada ausência de resposta se transforma em uma pergunta não resolvida, despertando curiosidade e insegurança. É nesse espaço de incertezas que o arrependimento encontra terreno fértil. O estoicismo ensina que nem tudo precisa ser explicado. Ao optar por não revelar cada detalhe, a pessoa cria uma atmosfera de mistério natural. Quem observa de fora começa a imaginar, questionar, inevitavelmente, sentir falta da previsibilidade que antes existia. Esse desconforto se multiplica, tornando o silêncio um imã silencioso. Expor tudo a perder o encanto. Mostrar fragmentos da vida, mas sem entregar cada detalhe, mantém a atenção do outro presa. Pequenos sinais de evolução, uma conquista, uma mudança, uma nova etapa, servem para alimentar a curiosidade sem saciá-la. Essa estratégia não nasce de manipulação, mas do simples ato de viver com naturalidade e sem excessos de exposição. Quem observa de longe se vê em conflito, quer entender, quer se aproximar, mas não encontra respostas claras. Essa sensação de não ter acesso pleno cria um desejo cada vez maior de retorno. Explicar demais é enfraquecer a própria posição. Quando alguém deixa perguntas sem resposta, se torna fascinante. Esse fascínio nasce do contraste entre expectativa e realidade. O outro esperava choros, mas encontra firmeza. Imaginava desespero, mas vê equilíbrio. Acreditava em submissão, mas enxerga autonomia. Esse jogo invisível não depende de palavras, apenas de atitudes. O encanto cresce justamente porque o mistério desafia o controle. Quem partiu sente que perdeu acesso a algo valioso e único. O arrependimento, então, se intensifica,
porque não há como apagar a sensação de ter aberto mão de algo que ainda não compreende totalmente. Nada mexe mais com a mente do que aquilo que foge do roteiro. Ser previsível é o que o outro espera, mas agir de forma inesperada cria um impacto profundo. O poder do mistério está em quebrar a lógica, em surpreender com silêncio quando se esperava imploração, em mostrar serenidade quando todos acreditavam que haveria desespero. Esse inesperado mantém a lembrança viva. Cada gesto contido, cada ausência de reação, cada atitude calma reforça a imagem de alguém impossível de dominar. Essa resistência se torna uma marca inesquecível. Quem observa de fora, tomado pelo mistério, sente a necessidade de voltar, ainda que apenas para tentar decifrar aquilo que nunca foi revelado por completo. Existe uma força silenciosa em quem, após ser deixado de lado, escolhe se voltar para si mesmo. Em vez de esperar mensagens, reencontros ou explicações, a decisão de cuidar do corpo, da mente e do espírito se transforma em uma resposta incontestável. Esse movimento surpreende porque demonstra maturidade e independência. Na visão estoica, a maior vitória não está em mudar o outro, mas em se transformar. Ao cultivar novos hábitos, priorizar a saúde e fortalecer a mente, o indivíduo mostra que não precisa da aprovação de ninguém para florescer. Esse gesto de autocuidado gera impacto profundo, pois revela que a rejeição não se tornou prisão, mas combustível. O tempo sempre revela mudanças, mas quando alguém escolhe se reconstruir conscientemente, a evolução se torna visível. Seja em novas conquistas, em mudanças no estilo de vida ou em resultados claros de esforço, essa transformação não passa despercebida. Quem se afastou é forçado a encarar uma realidade desconfortável. A ausência não paralisou, apenas impulsionou. Esse impacto é ainda maior porque contrasta com a expectativa inicial. O esperado era encontrar fragilidade, mas o que se vê é crescimento. O outro passa a perceber que perdeu alguém em ascensão. Alguém que não apenas resistiu à dor, mas a transformou em força. Essa percepção acende o arrependimento de forma inevitável. Reconstruir-se é, ao mesmo tempo, uma forma de vitória pessoal e uma resposta indireta ao abandono. Quando a mudança se torna evidente, o arrependimento nasce porque o outro entende que deixou escapar alguém que se tornou ainda mais valioso. Essa transformação cria uma ferida psicológica, o medo de ter perdido definitivamente aquilo que antes parecia garantido. A filosofia estoica valoriza a resiliência, a capacidade de erguer-se, mesmo após quedas dolorosas. Cada passo dado na reconstrução é uma prova de que a rejeição não quebrou o essencial, a dignidade. Esse processo silencioso, mas poderoso, faz com que o arrependimento floresça de maneira inevitável. A verdadeira reconstrução não busca aplausos. Quem se dedica a se tornar melhor não precisa expor tudo, nem buscar aprovação. A mudança acontece de forma natural, refletida em atitudes, escolhas e conquistas. O silêncio continua sendo aliado, porque não existe a necessidade de provar nada a ninguém. Essa postura é o que mais incomoda quem partiu. O outro esperava submissão, mas encontra evolução. Acreditava em dependência, mas vê autonomia. Tornar-se melhor sem cobrar reconhecimento é a resposta mais elegante e poderosa, porque mostra que a vida não apenas continuou, mas floresceu com ainda mais intensidade. O impulso inicial após a rejeição costuma ser o de correr atrás, enviar mensagens, tentar remendar imediatamente o que foi quebrado. Mas a pressa apenas revela fraqueza e dependência. O tempo, ao contrário, é um aliado silencioso que trabalha a favor de quem sabe esperar. É ele que transforma a ausência em dúvida, e a dúvida em arrependimento. A filosofia estoica ensina que tudo segue o curso natural. Não é preciso forçar, porque cada escolha carrega suas consequências. O tempo, quando respeitado, coloca cada um diante dos frutos de suas próprias decisões. Quem se apressa se entrega. Quem espera com firmeza, conquista. O tempo não é apenas um espaço vazio entre dois pontos, mas um processo de lapidação. Ele suaviza dores, traz clareza e evidencia realidades que antes eram ocultas pelo calor da emoção. Quem foi rejeitado encontra no tempo a chance de se fortalecer, crescer e enxergar a situação com serenidade. Para quem partiu, o tempo age de forma contrária. Em vez de apagar, ele aumenta o peso da escolha. Cada dia sem resposta é um lembrete de que a atenção que existia já não está mais disponível.
Esse amadurecimento forçado corrói lentamente a confiança de quem acreditava ter total controle. Esperar exige coragem. A paciência, vista muitas vezes como passividade, é na verdade um dos maiores sinais de força. Quem aguarda sem desespero mostra domínio sobre si mesmo e sobre a situação. Essa paciência cria uma pressão invisível, que desestabiliza quem esperava pressa e submissão. Na prática, a paciência se traduz em continuar vivendo normalmente, sem ceder ao impulso de procurar. É um silêncio ativo, carregado de intenção. O outro sente essa espera como um peso, porque cada dia sem reação mina a segurança que tinha. Assim, a paciência se revela como uma vitória discreta, mas devastadora. O tempo é implacável com quem acredita que tudo será eterno. Quem partiu, tomado pela confiança de que sempre teria espaço para voltar, começa a perceber que não é bem assim. O silêncio prolongado e a ausência firme criam uma barreira que gera desespero. É nesse momento que o retorno se torna inevitável. Esse retorno não acontece apenas pela saudade, mas pela inquietação causada pelo tempo. Cada minuto sem respostas aumenta a sensação de perda. Quem antes se afastou com convicção acaba voltando, não por generosidade, mas pela dor de ter subestimado o efeito da espera. Quando alguém espera desespero e encontra calma, o impacto é inevitável. A serenidade, nesse contexto, funciona como um choque psicológico. Em vez de lágrimas e súplicas, o que se vê é equilíbrio e firmeza. Essa postura desarma, porque quebra completamente a expectativa de quem acreditava ter causado ruína. Na filosofia estoica, a calma diante da adversidade é a maior prova de grandeza. Não se trata de negar a dor, mas de não permitir que ela governe as ações. Essa serenidade comunica uma força silenciosa que não pode ser controlada por ninguém além de quem a pratica. Existe uma diferença entre frieza e serenidade, mas ambas têm o mesmo efeito: incomodar quem acreditava ser indispensável. A frieza calculada é a ausência de reações exageradas. O choro que era esperado não acontece. O desespero não aparece. E isso provoca uma inquietação profunda. Essa ausência de drama faz o outro questionar sua própria importância. Afinal, como alguém pode reagir com tamanha tranquilidade diante da rejeição? Esse desconforto se transforma em arrependimento, porque revela que o poder de causar dor não foi tão grande quanto se imaginava. Enquanto muitos se deixam consumir pelo sofrimento, a serenidade cria um contraste que chama a atenção. É como se dois caminhos se abrissem. De um lado, a dor explícita; do outro, a calma surpreendente. Quem observa percebe rapidamente a diferença e não consegue ignorá-la. Esse contraste é o que mais perturba quem partiu. A imagem de alguém sereno, que segue a vida com dignidade, se torna incômoda. O arrependimento começa a crescer porque surge a percepção de que talvez tenha sido deixado para trás alguém muito mais forte do que se imaginava. Parecer intocável não significa não sentir, mas sim mostrar que nada externo tem o poder de destruir o interior. Essa impressão gera fascínio e ao mesmo tempo desconforto. Quem acreditava que a rejeição quebraria o outro se depara com uma muralha de serenidade impossível de atravessar. Esse impacto psicológico é devastador. O arrependimento nasce quando se percebe que, ao se afastar, não se quebrou o outro, mas apenas fortaleceu sua imagem. O intocável se torna admirável, e essa admiração silenciosa empurra quem partiu para perto novamente, não por escolha, mas pela necessidade de recuperar o que perdeu. Pouco incomoda mais uma pessoa do que perceber que não é indispensável. Quando alguém que foi deixado de lado demonstra seguir sua vida sem depender de ninguém, o impacto é imediato. Essa liberdade não é apenas emocional, mas também psicológica. Prova que a felicidade não se apoia em uma única presença. Para o estoicismo, a verdadeira força está em viver segundo a própria razão e não em função dos caprichos alheios. Mostrar que não existe dependência é afirmar a autonomia. E isso causa uma ferida invisível em quem acreditava ser essencial. A liberdade se torna, então, a mais poderosa resposta. O erro de muitos é acreditar que o amor é sinônimo de exclusividade absoluta. Quando alguém se permite novas possibilidades, seja no convívio, nas amizades ou até em futuros relacionamentos, demonstra que não está preso ao passado. Essa abertura mostra que existem opções, e isso destrói a ilusão de controle. Quem esperava submissão se depara com alguém que não implora, mas escolhe.
Essa diferença gera arrependimento, porque evidencia que não há domínio sobre a vida do outro. A pessoa livre inspira, enquanto a que mendiga perde valor. Por isso, a multiplicidade de caminhos reforça o poder de quem foi deixado de lado. Nada provoca mais arrependimento do que enxergar a independência de quem se acreditava possuir. Ver o outro feliz, ativo, completo, em constante crescimento gera um desconforto profundo. Essa independência não é apenas aparente, mas construída no dia a dia com escolhas firmes e coerentes. O arrependimento surge porque o valor de algo só é percebido quando se nota sua ausência. E quando essa ausência mostra independência, a dor é ainda maior. A mente de quem partiu começa a revisitar memórias, questionando: será que eu perdi alguém que não precisava de mim para nada? Respeito nunca nasce da submissão, mas da capacidade de decidir. Quando alguém mostra que escolhe seus próprios caminhos, automaticamente conquista consideração. Essa atitude é admirável porque revela maturidade e firmeza. O outro, ao observar, entende que não possui mais influência sobre as escolhas que são feitas. Essa liberdade cria uma posição de poder. A escolha própria é um lembrete de que ninguém governa os destinos de quem sabe viver segundo seus princípios. O respeito nasce, o arrependimento cresce, e a balança se inverte. Quem partiu sente o peso de ter deixado escapar alguém livre, e justamente por isso, inatingível. Existe um poder silencioso em quem domina a própria mente. Quando alguém é rejeitado, o impulso grita para reagir, mandar mensagens, buscar respostas, insistir. Mas o estoicismo ensina que ceder ao impulso é se tornar escravo dele. O verdadeiro poder está em controlar o que sentimos, e não em deixar que isso determine nossas atitudes. Esse domínio transforma a dor em força. Quem observa de fora percebe que não houve perda de equilíbrio, mesmo diante de uma situação difícil. Essa firmeza assusta, porque revela que nada externo tem autoridade sobre um coração treinado a resistir. O desejo de ir atrás de quem partiu pode parecer irresistível, mas cada passo nessa direção é uma entrega de poder. Resistir à tentação não é negar sentimentos, mas afirmar dignidade. A escolha de não procurar mostra maturidade e transmite um recado silencioso: eu não preciso implorar para ser valorizado. Essa resistência desarma quem esperava submissão. O arrependimento nasce justamente aí, quando se percebe que o controle escapou. A ausência de busca gera insegurança e leva o outro a questionar sua própria importância. A disciplina é a essência da filosofia estoica. Controlar emoções, organizar pensamentos e agir com firmeza em vez de desespero são sinais de grandeza que não podem ser ignorados. Essa disciplina se torna visível em cada escolha, no silêncio mantido, no tempo respeitado, na ausência de reações impensadas. Essa grandeza gera desconforto em quem esperava ver ruína. A disciplina não só protege de decisões precipitadas, como também cria uma imagem de poder e estabilidade. Quem se afastou se vê diante de alguém muito mais forte do que imaginava. Não há nada mais admirável do que alguém que controla a si mesmo. Essa habilidade desperta fascínio, porque é rara. A maioria das pessoas se perde nos próprios sentimentos, mas quem consegue manter firmeza em meio ao caos se torna irresistível. Esse encanto não nasce da busca por aprovação, mas do simples ato de permanecer íntegro. A pessoa que domina seus impulsos transmite uma aura de mistério e poder, e é nesse ponto que o arrependimento se torna inevitável. O outro percebe que perdeu alguém que nunca seria escravo das próprias emoções. Quando alguém decide se afastar, acredita que encontrará a paz ou liberdade. Porém, ao perceber que não houve implorações nem desespero, a mente entra em conflito. Esse silêncio inesperado se transforma em um espelho que devolve todas as dúvidas antes ignoradas. É nesse ponto que o arrependimento começa a germinar. O estoicismo ensina que não controlamos o que os outros fazem, mas apenas como reagimos. E justamente essa reação silenciosa é que cria o desequilíbrio psicológico. O outro se vê obrigado a enfrentar pensamentos que jamais esperava ter. E essa batalha interna abre caminho para o retorno. A memória é traiçoeira. Quanto mais se tenta afastar alguém da mente, mais ela insiste em voltar. As lembranças se tornam constantes quando não há presença física, mas também não existe submissão. O contraste entre ausência e firmeza faz com que os momentos vividos retornem com força dobrada. Cada detalhe do passado, que parecia descartado, passa a ganhar valor novamente.
O arrependimento nasce da comparação entre o que havia e o que existe agora. Essa lembrança persistente empurra o outro a desejar recuperar o que antes acreditava ser garantido. O arrependimento mais doloroso é aquele que chega quando já não há garantias de retorno. Ao ver a independência e a serenidade de quem foi deixado de lado, o outro percebe, tarde demais, o valor perdido. Essa consciência é como uma ferida invisível que não cicatriza com facilidade. A dor cresce porque se entende que o afastamento não enfraqueceu, mas fortaleceu. Essa inversão de papéis é devastadora para quem acreditava ter domínio sobre a situação. O arrependimento, então, deixa de ser apenas um sentimento passageiro e se torna um peso diário. Nem sempre o arrependimento é expresso em palavras. Muitas vezes ele se manifesta em olhares, em tentativas discretas de aproximação, em mensagens que surgem sem motivo aparente. Esse arrependimento silencioso é ainda mais poderoso, porque mostra que a consciência fala mais alto do que o orgulho. O peso desse sentimento cresce a cada dia, até que se torna insuportável. O retorno, nesse ponto, não é uma escolha livre, mas uma necessidade criada pelo desconforto interno. Quem se afastou acaba sendo puxado de volta, não pela vontade, mas pela dor de conviver com a perda de algo que nunca deveria ter deixado escapar. O verdadeiro triunfo acontece quando a necessidade deixa de existir. Quem antes acreditava depender da presença do outro descobre, através do desapego, que pode caminhar sozinho. Esse rompimento de correntes emociona e assusta ao mesmo tempo, porque revela uma liberdade rara. Na filosofia estoica, a virtude está em não se prender ao que não podemos controlar. Ao soltar as amarras da necessidade, nasce a consciência de que a felicidade não depende de quem se foi. Esse gesto de desprendimento se transforma em força visível, difícil de ignorar. A maior vitória não é trazer alguém de volta, mas encontrar paz mesmo sem esse retorno. O desapego permite aceitar a realidade como ela é, sem ilusões. Essa serenidade cria um contraste perturbador para quem esperava fragilidade e dependência. Viver em paz, sem esperar por mensagens ou reencontros, mostra maturidade. Quem observa de fora percebe que perdeu espaço, porque a vida do outro não gira mais em torno de sua presença. Esse equilíbrio é irresistível, justamente por ser raro em situações de rejeição. Nada é mais marcante do que mostrar que a vida não apenas continua, mas floresce. O desapego abre espaço para novos caminhos, conquistas e experiências. O brilho natural de quem segue sem carregar peso algum é a resposta mais contundente ao abandono. Esse brilho não precisa ser exibido de forma forçada. Ele transparece nas atitudes, no crescimento e na leveza. Essa vitalidade causa impacto profundo em quem partiu, porque revela que sua ausência não deixou vazio, mas abriu espaço para expansão. O arrependimento cresce ao perceber que perdeu alguém que floresceu, sem depender. O paradoxo do desapego é simples. Quando não se espera mais nada, tudo começa a acontecer. A liberdade emocional cria um magnetismo involuntário. Quem partiu sente curiosidade, arrependimento e até desejo de retornar, justamente porque percebe que perdeu o poder de influenciar. Esse retorno, provocado pelo desapego, não é buscado nem planejado. Ele acontece naturalmente, porque a independência cria admiração. No fim, o desapego se mostra a vitória suprema. Viver em paz consigo mesmo, ao mesmo tempo, provocar no outro a inquietação de ter deixado escapar algo inquebrável. Há momentos em que a teoria ganha vida diante dos olhos. O triunfo estoico acontece quando cada ensinamento, silêncio, disciplina, desapego, se transforma em prática diária. Não é apenas resistir à dor, mas utilizá-la como combustível para se erguer ainda mais forte. Esse poder é visível e impossível de ser ignorado. A filosofia deixa de ser palavras em livro, se passa a ser uma postura que atrai respeito. Quem observa percebe que a rejeição não destruiu, mas moldou alguém mais firme. Esse é o verdadeiro triunfo, transformar perda em sabedoria e sofrimento em grandeza. A maior resposta não está em confrontos, mas em mudanças silenciosas. A transformação pessoal é uma vingança que não precisa de palavras. Cada conquista, cada evolução, cada demonstração de serenidade serve como lembrete de que a dor não venceu. Esse processo atinge diretamente quem se afastou. Em vez de encontrar ruínas, encontra força. Em vez de lágrimas, encontra crescimento.
Essa inversão desestabiliza, porque mostra que o afastamento não destruiu, apenas contribuiu para a construção de alguém melhor. O respeito não é exigido, é conquistado. Quando alguém mantém firmeza mesmo diante da rejeição, inevitavelmente inspira. Essa firmeza mostra que não há espaço para submissão, apenas para dignidade. É nesse ponto que o arrependimento nasce com intensidade. O outro entende que deixou escapar alguém que jamais se curvou. O estoicismo valoriza exatamente essa postura. A vida guiada por princípios, não por paixões descontroladas. O respeito nasce da coerência entre pensamento e ação, entre silêncio e força. Quem observa de fora se vê obrigado a reconhecer a grandeza da firmeza. O verdadeiro triunfo não exige aplausos, nem justificativas. Ele acontece de forma natural, quando a vida segue plena, equilibrada e repleta de sentido. Essa vitória é silenciosa, mas tem um impacto profundo. Não é preciso pedir reconhecimento, porque ele vem sozinho, ainda que tarde demais. No fim, o triunfo estoico é simples: mostrar que ninguém pode destruir o que está enraizado na própria mente e no próprio coração. Essa vitória é discreta, mas absoluta. É ela que faz quem partiu rastejar de volta, não por escolha, mas pela dor de perceber que perdeu alguém invencível. Há algo perturbador em esperar uma reação e não receber nada em troca. O silêncio, quando usado como resposta, penetra fundo na mente de quem se afastou. Ele cria um eco constante, difícil de ignorar, porque mostra que não existe desespero, nem imploração, apenas uma calma inesperada. É esse impacto invisível que desarma até os mais orgulhosos. Na filosofia estoica, não reagir de imediato é um gesto de força. A ausência de resposta se transforma em um recado claro. Não há dependência. Quem esperava lágrimas encontra um muro de serenidade. O silêncio, nesse caso, não é vazio, mas presença oculta, que revela mais do que qualquer palavra dita na pressa. O ser humano tem dificuldade em lidar com lacunas. Quando não há explicações, a mente começa a criar hipóteses. Cada segundo de silêncio se torna uma pergunta não respondida, e isso corrói por dentro. Quem se afastou começa a imaginar se foi realmente importante, se perdeu algo valioso, se cometeu um erro irreversível. Essa criação mental é inevitável. A ausência funciona como um espelho, devolvendo à pessoa sua própria insegurança. Enquanto não há palavras para apaziguar, a imaginação se encarrega de gerar cenários. E é nesse espaço fértil de dúvidas que o arrependimento cresce, silencioso e devastador. Muitas vezes, falar pouco transmite mais do que um discurso inteiro. O silêncio prolongado comunica autonomia, dignidade e força. Ele mostra que não há pressa, que não existe desespero, que a vida segue em ordem. Esse recado, mesmo sem ser verbalizado, é recebido com intensidade. O impacto do silêncio é tão forte porque quebra expectativas. Quem esperava uma enxurrada de reações se vê diante de um vazio desconfortável. Essa ausência de palavras se transforma em lembrança constante. A cada dia, a força desse silêncio se amplia, como um som que ecoa sem cessar. A ausência prolongada não apenas incomoda, mas também cria uma necessidade. O vazio psicológico deixado pela falta de respostas empurra a pessoa a voltar, mesmo contra a própria vontade. Esse retorno não é motivado por amor imediato, mas pela dor de lidar com um espaço em branco impossível de preencher sozinho. O silêncio, portanto, se revela uma arma invisível. Ele corrói por dentro porque não oferece saídas fáceis. Quanto mais o tempo passa, mais ele pesa na consciência de quem partiu. E cedo ou tarde, a necessidade de quebrar esse vazio gera um retorno inevitável, motivado pelo desconforto que nunca cessa. Poucas coisas causam tanto desconforto quanto esperar impacto e encontrar normalidade. A indiferença verdadeira é exatamente isso: a habilidade de seguir a rotina sem dar sinais de abalo. Quem observa de fora sente o choque, porque a ausência de reações mostra que nada foi capaz de quebrar a estabilidade conquistada. A filosofia estoica ensina que a vida não deve ser regida pelos caprichos externos. Ao agir como se tudo estivesse sob controle, a mensagem transmitida é clara: o outro não possui mais domínio. Essa postura desarma, porque mostra que a dor não foi capaz de dominar a mente. A neutralidade é um veneno silencioso. Quem se afasta espera reações visíveis,
mas a indiferença deixa o ego sem alimento. Não há lágrimas, não há implorações, apenas serenidade. Essa neutralidade gera insegurança, porque coloca em dúvida a importância que antes parecia certa. Cada gesto calmo é um lembrete de que a pessoa não perdeu nada essencial. Essa insegurança corrói lentamente, porque revela que talvez a escolha de partir não tenha causado o efeito desejado. No silêncio da indiferença, a mente do outro começa a vacilar. A rejeição costuma ser usada como arma, mas perde força quando encontra calma. Essa tranquilidade inesperada cria um contraste poderoso. Em vez de fragilidade, aparece firmeza. Em vez de desespero, equilíbrio. Esse contraste gera inquietação, porque inverte os papéis e tira o controle de quem partiu. A calma diante da rejeição é um ato de grandeza. Ela mostra que não existe dependência emocional, apenas autonomia. Essa postura silenciosa causa arrependimento, porque revela que a ausência não destruiu, mas fortaleceu. A frieza, quando não é fingida, mas natural, desmonta qualquer jogo psicológico. Quem se afasta esperando lágrimas encontra um rosto impassível. Essa reação quebra o roteiro, porque o esperado não acontece. A frieza se transforma em arma invisível, capaz de desmontar até o orgulho mais resistente. Esse impacto é duradouro. A frieza faz com que o outro questione sua relevância, sua influência e até sua decisão. O arrependimento nasce nesse vazio, porque a indiferença revela uma verdade dolorosa. Quem parecia frágil é, na verdade, inatingível. Há um incômodo que cresce quando o silêncio se prolonga. O vazio deixado pela ausência se torna um lembrete constante, capaz de corroer até os mais orgulhosos. Quem partiu acreditando que seria procurado se depara com o oposto. Um espaço frio, onde não há pedidos nem tentativas de aproximação. É nesse vazio que nasce o arrependimento. A filosofia estoica ensina que o controle não está no outro, mas em si mesmo. Ao aceitar a ausência como resposta, a pessoa transforma o silêncio em escudo e o vazio em arma. O resultado é inevitável. O desconforto cresce em quem esperava ser indispensável. A mente humana busca sempre confirmação de valor. Quando alguém percebe que deixou de ser prioridade, um desconforto profundo se instala. A ausência prolongada é a prova mais clara de que não há dependência. Essa constatação gera insegurança, porque coloca em xeque o papel que acreditava ter. O desconforto aumenta a cada dia, porque a falta de reações mostra que o outro já não ocupa o centro da vida de quem foi deixado para trás. Essa perda de prioridade abala o ego e abre espaço para a dúvida. Será que já fui substituído? Quando não há respostas, a dúvida se torna inevitável. Quem partiu começa a questionar sua própria decisão. Será que fiz a escolha certa? Será que perdi algo valioso? A confiança inicial, antes firme, se transforma em incerteza. Essa dúvida é alimentada pela ausência constante, que não oferece explicações nem confirmações. A dúvida é a arma mais poderosa da ausência. Ela não aparece de imediato, mas se infiltra aos poucos, corroendo certezas e abalando convicções. É nesse processo que o arrependimento ganha força, pois cada hipótese criada pela mente se torna um lembrete da perda. A ausência não é sinal de fraqueza, mas de estratégia. Ao não correr atrás, a pessoa mostra força silenciosa. Esse silêncio se torna uma vitória invisível, porque devolve ao outro o peso da própria escolha. Não há confronto direto, apenas a demonstração clara de que a vida segue sem dependência. Essa vitória é sutil, mas devastadora. O silêncio prolongado planta sementes de dúvida, desconforto e arrependimento. Quem observa percebe que perdeu o controle, inevitavelmente, é puxado de volta pela necessidade de preencher o vazio que a ausência deixou. Nada é mais impactante do que ver alguém florescer sozinho. A autossuficiência revela uma força que desarma, porque mostra que não há dependência emocional, nem necessidade de aprovação externa. Quem observa esse comportamento sente o choque de perceber que sua ausência não deixou feridas, mas abriu espaço para a liberdade. A filosofia estoica valoriza exatamente essa postura. Viver em harmonia consigo mesmo, independente de circunstâncias externas. Mostrar que não precisa de ninguém não é arrogância, mas a prova de que a felicidade é construída de dentro para fora. A independência é um farol que atrai olhares. Quando alguém segue confiante, seguro e em constante evolução, o valor se torna evidente.
Essa imagem incomoda quem esperava submissão, porque quebra a lógica de poder. Em vez de desespero, há progresso. Em vez de carência, há estabilidade. Essa independência força o outro a rever sua decisão. A ausência não gerou fraqueza, mas crescimento. O valor percebido se multiplica justamente porque está enraizado em autonomia. O arrependimento surge naturalmente, como resultado da comparação entre expectativa e realidade. Respeito não é conquistado por pedidos, mas por atitudes firmes. A autonomia inspira porque transmite segurança e equilíbrio. Quem mantém sua vida em ordem, sem depender de quem partiu, demonstra maturidade rara. Essa postura se torna irresistível, porque gera admiração até mesmo em quem tentou causar dor. A autonomia cria uma distância psicológica poderosa. O outro percebe que já não exerce influência. Ao mesmo tempo, sente atração por essa força. É nesse espaço que o arrependimento cresce, porque se entende que foi perdido alguém completo, que não se curva diante de rejeições. Existe um encanto especial em quem trilha o próprio caminho. O caminhar solitário, carregado de firmeza e serenidade, transmite uma mensagem silenciosa. Não há dependência, apenas escolha. Essa imagem de autossuficiência é perturbadora para quem acreditava ser indispensável. O encanto não nasce da solidão, mas da força interior. Quem caminha sozinho mostra que sabe se bastar. E essa habilidade é rara. O arrependimento surge porque o outro percebe que deixou escapar alguém que nunca precisou implorar para ser completo. Existe algo irresistível em quem vive sem correntes. O desapego não é frieza, mas liberdade. Essa postura transmite a ideia de que nada externo governa o interior, e justamente por isso exerce um poder magnético. Quem observa sente inquietação ao perceber que perdeu espaço e que não existe dependência alguma. Para os estoicos, a liberdade nasce quando não nos prendemos ao que não controlamos. O desapego, então, é um gesto de sabedoria. Viver bem sem esperar nada de quem se foi. Essa liberdade cria um fascínio inevitável, porque mostra que não há medo de caminhar sozinho. Quem não busca nada se torna inesperadamente desejado. O outro, ao perceber que não há tentativas de aproximação, sente o choque do vazio. O fascínio nasce justamente da ausência de esforço. É como se a vida do desapegado seguisse tão plena que não sobrasse espaço para lamentações. Esse fascínio provoca arrependimento, porque expõe uma realidade incômoda. A ausência não trouxe desespero, mas independência. O desapego revela que não existia necessidade, apenas escolha. E essa escolha consciente é o que mais atrai. O desapego vai além de uma postura emocional. Ele se transforma em poder psicológico. Quem não demonstra necessidade automaticamente assume uma posição de vantagem. O outro sente que perdeu o controle, porque sua ausência não produziu o efeito esperado. Esse poder não é forçado, é natural. O simples fato de não implorar já coloca a balança a favor de quem pratica o desapego. A mente de quem partiu começa a ser corroída pela incerteza, porque entende que não era tão indispensável quanto acreditava. O retorno quase sempre acontece quando a perda de controle se torna insuportável. A ausência de reações, a independência e a serenidade criam uma pressão psicológica irresistível. Quem partiu sente a necessidade de voltar, mesmo que apenas para tentar recuperar a influência perdida. Esse retorno não é fruto de amor imediato, mas da dor de lidar com o desapego do outro. É o magnetismo silencioso de quem não buscou, mas atraiu. Assim, o desapego prova ser uma das armas mais poderosas. Ao se libertar, desperta no outro o desejo de retornar. Nada dói mais do que perceber o valor de alguém quando já é tarde. Quem subestimou acreditava que sua ausência geraria fragilidade, mas o tempo mostrou o contrário. O arrependimento chega silencioso, como um fardo pesado, difícil de carregar, porque a mente insiste em lembrar do erro cometido. Para os estoicos, a realidade é simples. Não controlamos como os outros nos percebem, mas controlamos como reagimos. Ao manter dignidade e firmeza, quem foi rejeitado transforma a narrativa. A dor do arrependimento não nasce no silêncio de quem sofreu, mas na consciência de quem partiu. Subestimar alguém é acreditar que ele não será capaz de se reerguer. Mas quando esse alguém se mostra mais forte, mais confiante e mais pleno, a surpresa se transforma em desconforto. Quem partiu esperava encontrar ruínas, mas vê crescimento.
Essa imagem é perturbadora porque quebra todas as certezas iniciais. Cada passo dado, cada mudança visível, cada conquista se torna um lembrete de que a escolha de se afastar não trouxe vantagem. A evolução de quem foi rejeitado gera inquietação, porque mostra que a ausência não causou queda, mas ascensão. Ver a evolução do outro não gera apenas arrependimento, mas também conflito interno. A mente de quem subestimou entra em choque. De um lado, o orgulho que impede de admitir o erro. De outro, a consciência clara de que deixou escapar alguém valioso. Esse conflito consome em silêncio. A filosofia estoica explica que o verdadeiro poder está em manter a calma, enquanto o outro enfrenta suas próprias batalhas mentais. Não é necessário confronto, porque a luta já acontece dentro da mente de quem subestimou. É esse desgaste interno que provoca a dor mais profunda. Toda decisão traz consequências, e a de subestimar alguém não é diferente. O vazio nasce quando se percebe que nada preenche o espaço de quem foi perdido. Esse vazio não é apenas físico, mas psicológico. É a ausência de confiança, de estabilidade e de presença que antes eram garantidas. Esse buraco cresce a cada dia, alimentado pela lembrança da escolha precipitada. O arrependimento se torna inevitável, porque não há como escapar da consciência de que a perda foi causada por um erro de julgamento. O vazio, nesse caso, não é obra do silêncio do outro, mas resultado direto da própria decisão. O primeiro instinto após a rejeição é reagir, responder mensagens, buscar explicações, mostrar dor. Mas a grandeza verdadeira está em não ceder a esse impulso. O silêncio que substitui a reação imediata é muito mais forte do que qualquer palavra. Ele prova que existe controle e firmeza, mesmo em meio ao caos. A filosofia estoica valoriza exatamente essa habilidade. Não ser escravo das próprias emoções. Ao resistir ao desejo de reagir, a pessoa mostra que está no comando de si mesma. Essa postura desconcerta quem partiu, porque revela uma força inesperada. Quando não há reações, o outro perde suas referências. Esperava choro, mas encontra calma. Imaginava súplicas, mas vê indiferença. Essa ausência de respostas é uma confusão psicológica poderosa. Ela desmonta qualquer jogo, porque impede que o outro tenha a validação que buscava. O silêncio se torna um enigma perturbador. Ele cria perguntas sem respostas, deixando a mente em constante inquietação. Esse desconforto, aos poucos, se transforma em arrependimento, porque mostra que o afastamento não quebrou, apenas fortaleceu. Não responder não significa fraqueza. É uma escolha estratégica. A ausência de resposta se torna uma arma invisível, que devolve o peso da situação para quem se afastou. Cada mensagem ignorada, cada gesto não correspondido é um lembrete de que não há desespero, apenas autocontrole. Essa arma é silenciosa, mas devastadora. O outro começa a perceber que não possui mais poder. A ausência de resposta corta pela raiz qualquer tentativa de manipulação, tornando o silêncio um escudo que protege, ao mesmo tempo, atinge. A calma diante de situações dolorosas é perturbadora para quem esperava o contrário. Esse equilíbrio mostra que não há fragilidade, mas força. O impacto psicológico é enorme, porque inverte os papéis. Quem partiu se sente frágil, enquanto quem foi rejeitado demonstra firmeza. O arrependimento nasce nesse contraste. A calma revela que nada externo pode quebrar o interior de alguém que pratica o autocontrole. Esse impacto é duradouro, porque deixa claro que a tentativa de abalar falhou. A não-reação, portanto, se transforma na resposta mais poderosa. A dor da rejeição pode ser transformada em combustível. Em vez de paralisar, ela pode servir como impulso para construir uma vida ainda mais plena. O crescimento que nasce depois da perda surpreende, porque inverte o roteiro esperado. Em vez de ruína, a evolução. Em vez de fraqueza, a força renovada. A filosofia estoica ensina que cada desafio é uma oportunidade de fortalecimento. A rejeição, quando enfrentada com disciplina, deixa de ser uma marca negativa e passa a ser o ponto de partida para uma nova versão de si mesmo. Poucas coisas incomodam mais alguém do que ver a pessoa rejeitada retornar ao convívio social mais confiante, serena e feliz. Essa imagem renovada é perturbadora, porque mostra que a ausência não causou destruição, mas transformação. O brilho nos olhos e a leveza nos gestos revelam uma vida reconstruída. Esse contraste quebra expectativas.
Quem partiu esperava sinais de fragilidade, mas encontra um reflexo diferente. Alguém fortalecido, que não apenas seguiu em frente, mas se reinventou. Essa visão gera arrependimento, porque evidencia que o afastamento não diminuiu, mas aumentou o valor. Não é preciso dizer nada quando os resultados falam por si. Cada conquista, cada passo dado, cada transformação visível se torna uma resposta silenciosa à rejeição sofrida. A evolução é o recado mais poderoso, porque não pode ser negada ou ignorada. Essa resposta atinge diretamente quem partiu. O arrependimento nasce ao perceber que perdeu alguém que não apenas resistiu, mas cresceu. O silêncio somado à evolução cria um peso psicológico difícil de carregar. A consciência de que a decisão de se afastar foi, na verdade, um erro. Enquanto a vida de um se renova, o outro percebe que ficou parado no tempo. Esse contraste é doloroso, porque coloca frente a frente duas realidades diferentes. De um lado, o crescimento, do outro, a estagnação. Essa diferença aprofunda o arrependimento de quem subestimou. O brilho de uma nova vida se torna um lembrete constante de tudo o que foi perdido. Essa dor não é apenas momentânea, mas duradoura, porque a evolução do outro continua acontecendo. E quanto mais esse brilho se intensifica, maior é o peso do arrependimento em quem ficou para trás. A mente tem o hábito de revisitar o passado nos momentos de silêncio. O que antes parecia esquecido retorna como lembrança constante. Quem partiu acreditando que iria se libertar descobre que não pode fugir das memórias. Elas voltam como um castigo invisível, lembrando o valor de tudo aquilo que foi deixado para trás. Esse retorno involuntário de imagens e sensações mostra o quanto as decisões carregam consequências. O arrependimento começa a nascer quando as lembranças se tornam mais fortes do que o presente. Cada memória se transforma em um lembrete silencioso de que algo valioso foi perdido. As conversas, os momentos de alegria, os gestos de cuidado, tudo retorna com força dobrada. O passado, antes ignorado, ganha nova importância, porque agora se mistura com a ausência. O arrependimento surge exatamente nesse ponto, quando se percebe que o valor só foi reconhecido tarde demais. A mente insiste em reviver o que não pode ser recuperado com facilidade, e isso corrói lentamente a tranquilidade de quem partiu. A ausência física não apaga a presença mental. Pelo contrário, fortalece-a. A mente, incapaz de lidar com o vazio, revive constantemente os momentos vividos. Cada lembrança surge mais nítida, como se buscasse preencher o espaço deixado pelo silêncio atual. Essa repetição se transforma em uma tortura silenciosa. A pessoa começa a perceber que, por mais que tente avançar, está presa ao que deixou escapar. O peso das memórias se torna uma corrente invisível que prende, revelando que a escolha de partir não trouxe liberdade, mas cativeiro. O orgulho impede de voltar, mas a saudade insiste em puxar para trás. Essa luta interna é devastadora, porque coloca em confronto duas forças opostas: o desejo de manter a decisão e a dor crescente das lembranças. A saudade, aos poucos, se torna inimiga do orgulho, corroendo sua resistência. No fim, o arrependimento surge da incapacidade de conciliar essas duas forças. O orgulho tenta se manter firme, mas a saudade, alimentada pelas memórias, se torna cada vez mais forte. E é justamente nesse embate que o retorno começa a parecer inevitável. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Assim você não perde os próximos conteúdos sobre o estoicismo e aprende a transformar a dor em poder. E para mostrar que ficou comigo até o fim, comenta aqui embaixo a palavra vitória.